Segura cima do lado, isso. Firma. Boa noite a todos. Muito bem-vindos à nossa pequena reunião, à nossa conversa semanal de todas as quartas-feiras. Bom tê-los por perto, ligados pelos fios dos bons sentimentos, da camaradagem, do companheirismo, da fraternidade, que sempre procuramos nutrir durante a nossa convivência, seja ela dentro do nosso grupo religioso, seja nas nossas confraternizações, e seja também nesse momento de reclusão essa benéfica, para que a gente reencontre o nosso rumo, o melhor rumo a ser seguido. Bom tê-los ligados pelos laços e fios do coração e que nós continuemos a nossa caminhada em busca de nossos sonhos. E eu hoje gostaria de convidá-los, como um amigo espiritual da nossa casa muito querido, a apanhar estrelas. Estou lhes convidando a apanhar estrelas. Embora elas estejam distantes no firmamento, mas nós, embora pisando na terra, mas olhando para as constelações, nós podemos, através de nossos sonhos, de nossos desejos, de nossos pedidos, chegar até uma estrela e fazê-la companhia e trazê-la dentro de nosso peito. Isto é para nós refletirmos. Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher o que plantamos. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Mas se quiser ser feliz para sempre, perdoe, esqueça. Esqueça as ofensas. Nunca, em momento algum, ores ao Pai suplicando cargas mais leves, mas peça a Ele ombros mais fortes. O dono de uma pequena fazenda, amigo do grande poeta brasileiro Olavo Bilac, certa dia, o encontrando na rua, lhe fez o seguinte pedido: Senhor Bilac, estou precisando vender a minha fazenda. O que o senhor conhece tão bem? Poderia redigir-me um anúncio para colocá-lo no jornal? De imediato, Bilac pegou uma folha de papel e escreveu o seguinte: Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer num grande arvoredo. Essa bela fazenda é cortada por cristalinas águas de um riacho. A casa é banhada pelo sol nascente e oferece sombra tranquila na varanda nas tardes de primavera. Entregou o papel e partiu. Muito tempo depois, o poeta encontrou-se por acaso com um homem e perguntou-lhe: Então, companheiro, conseguiu vender a sua fazenda? Nem pense nisso, disse o homem. Quando li o anúncio, é que percebi a maravilha que eu possuía. Moral da história: às vezes,
não descobrimos as coisas boas que temos e desperdiçamos longo tempo atrás de miragens e de tesouros distantes que não descobrimos. Devemos, então, valorizar o que temos, a pessoa que está ao nosso lado, os amigos que estão junto de nós, o emprego que Deus nos proporcionou, o conhecimento adquirido, a nossa saúde, o nosso sorriso, enfim, tudo aquilo que Deus nos oferece diariamente para o nosso crescimento espiritual. Esses são os nossos verdadeiros tesouros. Quando passamos a enxergar a tudo, a todos com bons olhos, colhemos a boa parte da vida. Na verdade, a grande maioria dos crentes acha que seus pedidos, desejos devem ter resultados imediatos, como se movimentam a vassoura ou um martelo, ou se possuíssemos uma varinha de condão ou uma lâmpada que, ao ser tocada, um gênio surgisse e atendesse às nossas mais extravagantes desejos. A nossa realidade é muito diferente dessas lendas ou histórias. Primeiro, deve haver um merecimento, porquanto o merecimento de cada ser é o fiel da balança da conquista dos desejos de cada indivíduo. Temos que cuidar do pensamento, da palavra e da atitude. E se o somatório for positivo, obviamente, conseguiremos os resultados almejados. Em todas as ocasiões, há recursos para corrigirmos erros, termos autocontrole, melhorar e ter a paz de consciência. Para o esquimó, o céu é o continente de gelo sustentado por focas. Para o selvagem da floresta, o paraíso é a caça abundante. Para o sábio, o céu é o universo. Se eu agir com cólera, tudo em volta parecerá violento e irado. Se eu agir e viver na tristeza, tudo parecerá sofrimento. Se eu duvidar de mim próprio, ninguém confiará no meu esforço, na minha capacidade. Se eu me habituar às perturbações e brigas, não poderei viver em paz comigo mesmo. Vivo na zona superior ou inferior que eu escolher. Vivo onde eu coloco a minha mente. Vivo com gênios que eu chamo e que convivem comigo no meu dia a dia pelos laços da afinidade. A história está repleta de heróis da transformação para o melhor, para a felicidade, para a autodescoberta, para a iluminação íntima e libertadora. Para isso, é necessário que cada um de nós despertar. Lucas, no capítulo 11, versículo 9, diz o seguinte: Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Palavras de Jesus. Pedir, buscar, bater. No emaranhado das lutas e débitos das experiências terrestres, é preciso que o homem aprenda a pedir. Pedir o quê? Libertação. Libertação dos preconceitos, dos maus hábitos, das manias, das más tendências, das fraquezas. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro do caminho em que a maioria dos seres percorre. É preciso também buscar a vida, que a vida é repleta de convites negativos, porém é indispensável localizar atitudes dignas
e saber segui-las. Muitos preferem o perigo, todavia é preciso buscar o bem legítimo. Também é preciso saber bater a porta da edificação com esforço, boa vontade, com fé para transformar a vida de erros e enganos em nova vida de progresso e purificação. Não se pode pedir sem rumo, não se pode procurar sem exame, não se pode agir sem objetivo elevado. Devemos pedir ao Senhor nossa libertação das sombras, devemos buscar a espiritualidade superior e nela viver e agir para nos transformarmos em seres melhores e mais pacíficos. Na verdade, não se alteram hábitos doentios, perniciosos, de um momento para o outro sem esforço. A transformação interior para o melhor é precedida do necessário despertar de valores morais. Temos que ter o desejo de crescimento com esforço, com dedicação. Temos que nos lapidar, temos que nos melhorar. Jesus, o grande mestre, que nos conhece a todos, não espera que o ser humano faça milagres, que se torne santo de imediato, somente espera que cada um de nós faça o seu melhor onde estiver, com quem conviver e a qualquer tempo. Não foi fácil para Simão Pedro transformar-se e transferir-se do mar da Galileia, onde pescava com simplicidade, para se dedicar à caridade. Também não foi fácil a Paulo de Tarso deixar o sinédrio, a política, o interesse social e poder e riqueza para se dedicar a ser um cristão legítimo, a praticar a caridade. Não foi fácil para Maria de Madalena, que tinha sua vida íntima nas mãos de gênios perversos, mas quando ela caiu em si, pela orientação de Cristo. Também não foi fácil a grande francesa Joana d'Arc deixar a vida e a família no campo e seguir a orientação das vozes que lhe pediam que formasse um exército e fosse libertar seu país do domínio inglês. Não foi fácil a Francisco de Assis abandonar a vida confortável, a vida rica, e quando caiu em si é chamado da espiritualidade maior, abdicou da fortuna, aliando-se à irmã pobreza. Também não foi fácil ao grande Gandhi deixar a Inglaterra, onde estudava advocacia, e ao ouvir sua voz interior que lhe pedia para voltar para a Índia e que lutasse, sem violência, para libertar seu país do domínio britânico. O grande Martin Luther King fez o mesmo processo e foi assassinado procurando a igualdade entre os negros e brancos da América do Norte. Sócrates bebe o veneno, a cicuta, que lhe impõe à boca, entretanto, se ergue ao máximo, ao topo da filosofia. O grande seguidor de Cristo, Estevão, morre sob pedradas, abrindo caminho a 3 séculos de flagelação contra o cristianismo que crescia e era nascente. Contudo, fez-se padrão de heroísmo e da resistência dos mártires que transformaram o mundo. Gutenberg é processado como devedor relapso, mas cria a imprensa desfazendo o nevoeiro medieval. Colombo morre abandonado num colchão grosseiro, rústico, de palha, numa pequena cidade da Espanha chamada Valladolid. No entanto, levanta-se para sempre na memória da América. Galileu Galilei foi preso e humilhado, mas desvendou ao homem
a nova contemplação do universo. Martinho Lutero, agredido, ressuscita as letras do Evangelho. Giordano Bruno, atravessando o pavoroso suplício, traça mais altos rumos do pensamento. Abraham Lincoln tomba assassinado num teatro, mas extingue o cativeiro no clima de sua pátria, os Estados Unidos da América do Norte. Pasteur é ironizado pela maioria dos seus contemporâneos. No entanto, renova os métodos da ciência e converte-se em benfeitor de todos os povos. É por isso que Jesus, o divino governador da terra, preferiu alinhar-se entre os maltratados e injuriados, aceitando a morte na cruz, de maneira a estender a glória do amor puro e a força do perdão, para que se aprimore a humanidade inteira. Quando os mensageiros da espiritualidade enobrecida recebem a permissão necessária para contribuir no progresso do mundo, corporificam-se no berço, ou seja, nascem e renascem na terra, à feição de homens comuns, comungando-lhes as dificuldades e dores. É assim que encontramos um Thomas Edison vendendo jornais para se manter aos 15 anos de idade, atingindo a posição de um dos maiores gênios técnicos de todos os tempos e deixando nada mais, nada menos de 800 invenções registradas. E também um Louis Pasteur, filho de pobre curtidor, que, sem ser médico, pôde ser considerado como sendo o fundador da microbiologia, apesar do trabalho valioso dos seus predecessores. Lembremos-nos do Cristo, o Divino Mestre por excelência, ele que podia, como ninguém, influenciar ambientes e criaturas, surge entre os homens como qualquer criança necessitada de arrimo, vive em sua época ao modo de um homem normal e, embora a luz e o amor que lhe coroem a presença sublime, expira, morre numa cruz áspera, à maneira de qualquer condenado à morte sem culpa. Realmente, os espíritos encarnados não podem penetrar em assuntos que a humanidade ainda não pode compreender. Entretanto, guarda a convicção de que te trazem eles a notícia mais importante de todas, a verdade de que a vida prossegue além da sepultura e de que todos nós, desencarnados e encarnados, seja onde for, receberemos sempre de acordo com as nossas obras, com o nosso merecimento. Muitos outros também se lançaram através de seus atos fraternos, objetivando a libertação do ser humano. Contudo, o mesmo não aconteceu com Judas, que sonhou com o domínio político do cristianismo, mas quando ele despertou e caiu em si, era tarde demais, porque Jesus já estava preso e certamente seria crucificado. Também vamos lembrar de Hitler, o homem conhecido pelos seus erros, que jamais caiu em si enquanto estava encarnado, visto que era comandado por uma ambição absurda, por um egoísmo, por uma vaidade, e com isso matou milhões de judeus com um simples gesto, com uma simples palavra. Assim, a gente tem que admitir que os pessimistas afirmam que o ser humano é o único animal que não aprendeu a viver, a conviver, a viver em grupo e em sociedade. Certo que isto é um exagero, se assim pensássemos. O ser humano é o único animal que pensa e nem sempre reflete antes de agir corretamente.
influenciado pelas atitudes doentes adquiridas nas diversas reencarnações. Profundamente marcado por hábitos, maus hábitos, demonstrando, agindo com a predominância do instinto, os seus reflexos condicionados automaticamente ainda se expressam em prejuízo da razão. À medida em que se desenvolvem a capacidade de raciocínio, o hábito de pensar com equilíbrio, surgem novos horizontes que propiciam ações dignas. Ao mesmo tempo, o sofrimento contribui para aperfeiçoar o espírito para agora e para futuras reencarnações melhores e mais felizes. No estágio que se encontra, é natural que se manifestem com maior frequência os costumes inferiores pertencentes à sua natureza ainda animal, em detrimento da sua natureza espiritual. Os distúrbios de conduta que resultam em hábitos doentios agridem o organismo físico, perturbando a saúde, enfraquecendo o sistema imunológico, alterando sua resistência, tornando-o vulnerável à agressão de bactérias, de vírus, por consequência, algumas doenças que poderiam ser evitadas caso fosse mantida uma conduta saudável. Enquanto o indivíduo não desperte, responsabilizando-se pelas mudanças de seu mundo interior, ninguém poderá auxiliá-lo. A renovação moral é pessoal, é intransferível. Mostram os dados estatísticos que atualmente na Terra predominam atitudes agressivas entre os indivíduos, tais como conversações obscenas, vulgaridade, pessimismo, censuras, reclamações perversas, comentários deprimentes, venenosos, são mais comuns, exaltando-se o extravagante, nivelando-se pessoas pelos valores depreciativos e infelizes. O ser humano, em sua maioria hoje, opta por ser temido, quando a finalidade da sua existência é tornar-se amado. Ninguém é o que apresenta exteriormente. Existem conteúdos cruéis ocultos pela educação, pela dissimulação e hipocrisia, como sentimentos nobres e bons também. O processo de iluminação do ser humano é inevitável. E quando desenvolver, sentindo necessidade, suas faculdades superiores, a mudança para melhor ocorrerá, mas não por efeito miraculoso, por golpe de sorte ou de ocasião, mas pelo esforço, vontade e razão que proporcionam benefícios para se alcançar a saúde pessoal e a felicidade de viver. O erro, a ilusão do prazer, os comprometimentos são quase sempre inevitáveis, são partes do processo, mas ao conhecê-los devem ser superados para que não interfiram nas novas ações que se devem tornar hábitos edificantes e enriquecedores. A misericórdia, através da bênção de sucessivas reencarnações e em cada etapa do espírito desenvolve a faculdade ou uma aptidão ou diversas simultaneamente, dependendo dos seus esforços pessoais, superando as negativas, vivenciando-as as saudáveis e libertadoras. As atitudes renovadas abrem espaço para novas aspirações e futuras conquistas para o indivíduo que quer viver em paz e na felicidade. Então nós temos que lembrar que antes de sermos bons ou maus para alguém, somos bons ou maus para nós mesmos. Toda alegria que se proporciona à vida
tem fonte em teu coração, semente que brota no espírito, bom ou mau. O perfume da rosa se torna inigualável porque somente esta flor detém em sua constituição o aroma próprio, único e inconfundível. Se soltarmos um corvo, certamente ele voará para o solo à procura de detritos. Ao contrário, se soltarmos uma andorinha, e ela, quando liberta, planará nas alturas, saboreando e festejando a liberdade. A sombra se alastra quando se aprecia o lado menos iluminado dos seres e das situações. Assim, conscientes de nossas imperfeições, devemos, com urgência, dinamizar e dominar em nós, em qualquer lugar, a toda hora, seja com quem for, as virtudes que nos tornam fortalecidos, sustentando-nos diante das adversidades e dificuldades que surgirem. Certo é que, para nós, ainda distantes da perfeição, as contrariedades e contratempos se avolumam, tomando proporções desastrosas, fazendo-nos crer que a negatividade, impera e seus adeptos sempre se sairão vitoriosos e ilesos. Que aqueles que agem com a intenção de ganho fácil, articulando manobras menos nobres, festejados, invejados, terão como recompensa a coroa de louros e até bustos em praças públicas. Custa-nos até ter esperança de dias melhores, onde e quando o homem se olhará nos olhos, não se necessitando falar com os lábios, mas com o coração, propiciando e semeando dias de ventura, dias de paz. Até mesmo os mais crédulos têm duvidado que esse quadro de indisciplina, de desrespeito, de desequilíbrio terminará um dia, visto que os prognósticos futuros nos acenam tempestuosos e sombrios. O ser humano, em sua maioria hoje, opta ser temido quando a finalidade da sua existência é tornar-se amado. Repito, neste momento, quando se tem a impressão que o mundo se encontra em total desarmonia e sem rumo, os seus habitantes, se nós prestarmos atenção, nasce uma criança. Surge um esplendoroso amanhecer. Os pássaros cantam a vida. As flores perfumam o espaço e enfeitam os campos. Os mares deitam suas rendas brancas de espuma nas areias das praias. O luar fulgurante brinda as noites acompanhado de estrelas cintilantes. Os riachos cantarolam pelos caminhos tortuosos até se lançarem no oceano. O pôr do sol de outono convida a noite a tomar conta da vida e a velar por seus sonhos. Ainda é-nos possível escutar-se. Obrigado. Deus te acompanhe e abençoe. Bom dia, eu te amo. Vê-se também um olhar ameno que nos toca o peito, um abraço forte que aquece nosso espírito, uma gargalhada sonora que invade nossa alma. São as contradições da vida, tornando-a um maravilhoso universo a ser descoberto e a ser conquistado. Cabe a cada um de nós a vontade, a escolha, a opção, o discernimento em seguir os convites da inferioridade ou nos chamamentos da sublimidade. Lembra-te que os anjos que hoje
e vivem no paraíso também seguiram os mesmos caminhos que agora tens que trilhar. Se sabes que o teu paraíso está à tua espera, não te demores em reclamações e lembrança das dificuldades que te aprimoraram o espírito. Faze um exercício da esperança, iniciando-o com simples atitudes e sentimento. Perdoa-te e perdoa. Abençoa-te e abençoa. Ajuda-te e ajuda. Ama-te e ama. Estes são os portais que deves erguer, e atravessar para ser verdadeiramente feliz. Todos temos uma vida agitada, vivemos com os desafios que enfrentamos na correria contra o relógio, das contrariedades mal absorvidas, das angústias não exteriorizadas, das atividades que se multiplicam, dos problemas que surgem, que nos lembramos de atender às necessidades da nossa vida interior. Jamais tivemos na Terra dias de tantas dificuldades emocionais, de tantos tormentos espirituais quanto atualmente. Isto porque estamos atravessando a etapa da grande transição, que ainda não atingiu ao seu clímax, mas que nos está levando a situações penosas, conflitivas e angustiantes. Necessitamos de fazer uma pausa para reflexionarmos em torno da nossa própria situação perante a consciência cósmica, recordando-nos de uma indagação que lhe fez um confessor, Leon, a São Francisco de Assis, quando ele estava capinando o jardim à porta do monastério. Ele vira para Francisco de Assis e faz a seguinte pergunta: se você soubesse, meu pai, que iria morrer hoje, o que faria? Francisco de Assis respondeu com graça e suavemente: continuaria capinando o meu jardim. Como eu estaria se esta pergunta me houvesse sido feita? Continuaria tranquilamente fazendo aquilo que eu estava realizando? Ou surpreendo-me ao constatar quanto ainda necessitaria fazer a fim de poder viajar em paz, porque ainda trago em meu espírito sombras, estando necessitado de iluminação interior. A iluminação interior faz parte dos ensinamentos de Jesus. Por exemplo, quando ele propõe: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais te será acrescentado. Repetindo: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais te será acrescentado. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é o grande desafio que todos devemos enfrentar, qual aconteceu com Paulo, que após fazê-lo e consegui-lo declarou: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O que é, porém, iluminação interior? Trata-se de uma atividade de autoconscientização, é a revelação da verdade do ser, que é Deus, também é a busca do vir a ser, o que vai ser, e por isso está ao alcance de todos os indivíduos. Um pensador disse: quem conhece os outros é um sábio, mas quem conhece a si mesmo é um iluminado. Então, para que a gente esclareça mais ainda a necessidade de nós agirmos em paz, com amor e fraternidade, faço lembrar um pensamento de Mahatma Gandhi, que é o seguinte:
o amor de um só homem é capaz de neutralizar o ódio de milhões. O homem, por excelência, é sua vida mental. Suas realizações humanas são a materialização de cada programação interior que ele fez. O pensamento forma campo de energia emitida em todas as direções, criando bem-estar, felicidade ou tristeza interior. Pensamentos vulgares, sensuais, mórbidos, produzem energias pesadas e inferiores que se condensam à sua volta, definindo a qualidade das aspirações íntimas de cada ser, gerando sintonia com ondas e entidades correspondentes. Assim, o indivíduo gera o seu clima emocional e espiritual que se torna parte da sua existência. Ao desencarnar, quando despertar, estará com as mesmas características que vivenciou durante sua vida carnal, com energia equivalente, indo se unir aos portadores dos mesmos padrões vibratórios, todos reunidos na mesma área vibratória. Se lhe pode propor, diga-me o que pensas e eu saberei quem tu és. Os tempos modernos, em razão da avançada tecnologia, têm proporcionado mais facilidade no viver e gozar, distraindo-o de outras ocupações também importantes, e como consequência, ele, o homem, tem se afastado das questões espirituais, permanecendo acomodado ao prazer sem reflexões profundas. O ser humano estabeleceu como necessidades básicas do seu dia, da sua vida, aquelas que dizem respeito aos fenômenos fisiológicos, tais como alimentação, habitação, agasalho, segurança, bem-estar, posição social e reprodução, sendo considerados como necessidades imediatas ou inferiores. Todavia, a conquista dessas necessidades não fazem o homem pleno feliz. Daí surgindo as necessidades de caráter superior, que são as abstratas e não são imediatas, que são a beleza, a harmonia, a arte, a cultura, a religião, a entrega espiritual. O homem atormenta-se quando tem tudo organizado e em excesso, dominado pelo medo de perder, de ser usurpado e de atirar-se sem medir consequências em querer mais, de conseguir muito mais, prevenindo-se contra as incertezas da sorte da vida. Certo é que ninguém pode viver sem um mínimo de recursos materiais, uma existência digna, social e equilibrada. A grande preocupação deve ser como viver diante dos desafios. O estômago, estando alimentado, traz reconforto orgânico. Uma conversa amena, saudável, com um amigo, traz bem-estar moral. Uma bela roupa ajuda na aparência e agrada. No entanto, a harmonia mental e correção nos atos trazem beleza incomum. Este comportamento o tem conduzido à descrença, à indiferença, inclusive em relação ao seu próximo, cujos problemas parecem não merecer sua consideração. Afastando-se dos demais, agindo com egoísmo, só pensa em seus interesses mais imediatos, construindo um futuro material somente para si e para os seus. Estas conquistas não conseguem harmonizá-lo com a vida, transformando-se muitas das vezes em motivo de disputas, de invejas e de lutas cruéis, nas quais se frustra
caindo vencido por outros mais espertos. Os valores externos não enchem o vazio do coração, não satisfazendo o seu íntimo, e por isso vê-se pessoas prósperas economicamente, porém irritáveis, violentas, insatisfeitas, enquanto que outros, sem as mesmas posses, apresentam-se tranquilos, bem dispostos, confiantes. No questão 919 do Livro do Espírito, já abordamos esse tema. Pergunta-se aos espíritos qual o meio mais prático e mais eficaz que tem o ser humano de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo primeiro. E ainda disse: fazei como eu fiz. Toda vez quando eu buscava o leito para o repouso, procurava revisar os meus atos daquele dia, quando me dava conta dos erros, e de imediato no dia seguinte procurava reabilitar-me, e quando estava certo, procurava seguir em diante. Tratava-se de um exame de consciência. E por que se faz o exame de consciência? O grande Kardec, igualmente, teve a preocupação com essa consciência ao interrogar as mesmas entidades, conforme a questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? A resposta: na consciência. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A resposta foi clara e imediata: Jesus. Todos devemos lutar para superar as nossas paixões trazidas pelo egoísmo, para a superação dos vícios, para a iluminação da sombra. Conseguiremos a iluminação interior pouco a pouco, mediante um trabalho incessante do bem, através da oração, da meditação, da reflexão profunda. Agora, eu vou contar um fato, uma historinha que é muito ilustrativa. Conta-se que um grupo de amigos que trabalhava numa indústria metalúrgica, todos agiam naturalmente. Contudo, um deles agia de forma estranha. Era muito introvertido, quase não falava. Parecia encontrar-se sempre de mau humor, embora fosse gentil. Trabalhava ali há 5 anos com os outros diretores e, nesse período, nunca proferia mais do que 50 palavras. À hora do lanche, quando todos se reuniam, ele se afastava permanecendo a sós. Um deles, Mauro, muito brincalhão, zombava do colega, provocando o humor. Ele se chamava Hernani e o Mauro fazia-lhe piadas, provocando o riso de todos. Mauro era, aliás, o palhaço da turma, um bom sentido. Certo dia, na época da desova de salmões, Mauro anunciou: eu irei pescar neste fim de semana e, se conseguir êxito, na segunda-feira trarei boa parte para os amigos. Ao grupo em particular, esclareceu que iria pregar uma peça no Hernani, colocando para ele as vísceras, as cabeças dos peixes e os rabos, para que, quando abrisse o embrulho, todos caíssem na gargalhada. Na segunda-feira, quando retornou ao trabalho, Mauro trouxe 8 embrulhos e o de Hernani era um pouco maior. Pediu a todos que fizessem um semicírculo, convidou Hernani, que veio, assentou-se e a ele foi entregue os presentes, que veio o maior embrulho para ele. Surpreso, Hernani olhou o volume e manteve-se silencioso. Cada qual foi abrindo o seu pacote e, à medida que o fazia,
sorria e agradecia. Eram filés de salmão. O Hernani começou a desatar o seu embrulho e todos notaram que o homem estava emocionado. Os olhos tinham lágrimas. Ele prendeu a respiração e esclareceu. Eu sei que vocês me têm em péssima consideração. E eu faço jus a isso. Quando, por exemplo, eu vou lanchar distante de vocês, não é pelo motivo que pensam, mas o que eu quero dizer é que tenho um grande problema. A minha mulher é tetraplégica. Temos 5 filhos. E começou a chorar. Tudo quanto eu ganho é para atender a minha mulher, a quem muito amo. Eu tenho auxiliares 24 horas por dia para cuidarem dela. Quando eu chego à noite é para dar-lhe um pouco de carinho. Tenho que cozinhar para os meus filhos, deixo-os durante o dia com a porta trancada e com alimentação. Eles não frequentam a escola porque não posso pagar. Às vezes eu me afasto durante o lanche, é porque o meu é vergonhoso. Eu trago os restos dos alimentos da casa e não gostaria que ninguém os visse. Os colegas tiveram um impacto. Ele agora foi desatando o volume e o Mauro quis levantar-se para impedi-lo de prosseguir, mas já era tarde. O embrulho apresentou o seu conteúdo, mas não era o que ele havia visto. Ele concluiu: hoje, por fim, meus filhos irão comer salmão. Faz muitos anos, 5, que eles não têm alimentação digna. Mas hoje eles vão comer bem. Só então ele olhou o pacote aberto e teve um choque. Pegou uma cauda de peixe e ergueu-a no ar e disse como todos o fizeram: muito obrigado. Mauro olhou para os colegas. Aquele homem estava crucificado. Como é que eles não viram? Teve uma iluminação. Levantou-se, pegou o próprio pacote e colocou no colo de Hernani. Os outros levantaram-se, cada qual colocou o seu pacote sobre as pernas e todos tocaram-lhe o ombro e lhe disseram: desculpe-nos. Ele nada disse. Na noite seguinte, os 7 amigos foram visitá-lo e ali, diante da esposa com os caras, eles assumiram o compromisso de cuidar da família. Recomendaram médicos mais eficientes, enfermeiros mais hábeis, contrataram uma auxiliar de cozinha, uma empregada para cuidar da casa, colocaram as 5 crianças na escola e responsabilizaram-se pelas despesas. Um mês depois, a enferma desencarnou sorrindo. Já se passaram 30 anos. Hernani Filho, que era o último filho, agora é o presidente da empresa. Todos se aposentaram. E quando terminaram a educação dos filhos do amigo, perguntaram-se: e agora? Decidiram fazer então uma ONG para atender as pessoas tetraplégicas, principalmente aos seus filhos que não têm a oportunidade de receber uma correta educação. A eliminação interior acontece a qualquer hora, a qualquer instante. Que nós possamos adquirir a iluminação superior, desculpar sempre, entender o mal e os maus que nos perseguem, a fim de que os outros, quando nos vejam, possam perguntar: por que você é diferente? Por que você está nesse estado luminoso? E sorrindo, nós possamos responder: porque estamos conscientes, temos a consciência em paz, conscientes da verdade. É apenas isso. Como temos que refletir para que não caiamos
nas mesmas armadilhas de todos os dias. Quando tivermos a nossa consciência, precisaremos não mais lutar. A caridade de respeitar o próximo, de compreender o próximo, de saber silenciar, de saber raciocinar, reagir com sabedoria, sempre ter atos de bondade, sempre agir com paciência, sempre ter condição de se reabilitar. Repito, sábio Gandhi disse o seguinte: o amor de um só homem é capaz de neutralizar o ódio de milhões de indivíduos. Precisamos, sim, trabalhar com esforço, com dedicação. Vive-se no momento na Terra que por vezes parece que todos os valores morais estão em baixa. E você que está buscando construir suas mais nobres virtudes, em muitos momentos se sente enfraquecido pelo próprio mundo à sua volta. Quando você age com honestidade, comentam que você é tolo, que está remando contra a maré em vez de fazer o que todo mundo faz. Mas se você quer ser grande perante a sua consciência, seja honesto mesmo assim. Se procura balizar seus atos na justiça, ouve que essa atitude é a de um alienado, vivendo num mundo em que se vence sempre é o mais forte, o mais esperto. No entanto, se você confia na justiça divina, seja justo mesmo assim. Se você está construindo um lar apoiado nas colunas sólidas da felicidade e da fidelidade, é comum ouvir gargalhadas insanas ou comentários maldosos a respeito do seu comportamento. Seja fiel mesmo assim. Quando o seu coração se compadece diante dos infelizes de toda sorte, não falta a zombaria daqueles que pensam que cada um deve pensar em si próprio, ignorando os sofrimentos dos irmãos de caminhada. Tenha compaixão mesmo assim. Se você dedica algumas horas do seu dia voluntariamente em favor de alguém, rico ou pobre, que precisa de sua atenção e de seu carinho, percebe o toque da maldade daqueles que pensam que nos seus atos há uma segunda intenção. Seja fraterno mesmo assim. Quando você age com sinceridade, com lealdade, é comum ser chamado de insensato, fugindo do comum em que muitos usam de subterfúgios mesquinhos para conseguir o que desejam. Seja sincero e leal mesmo assim. Se diante das circunstâncias do dia você revela sua fé em Deus e suas soberanas leis, é chamado de fanático. Mantenha sua fé mesmo assim. Se em face de tantos desatinos no campo da sensualidade e na falta de decoro que assola grande parte dos seres, se você mantém-se íntegro e recatado, é chamado de louco. Mantenha-se íntegro e recatado mesmo assim. Quando aqueles que se julgam acima do bem e do mal tentam apagar a chama da esperança que você acalenta no íntimo, afirmando que a esperança é a ilusão dos medíocres, mantenha a esperança mesmo assim. Por fim, mesmo que alguém tente roubar a sua coragem de continuar lutando e acreditando em dias melhores, mantenha sua coragem e continue acreditando mesmo assim. Ao findar da sua jornada terrestre, só então você poderá contemplar a ficha de avaliação do seu desempenho. Somente você será responsabilizado pelos seus atos. E tenha a certeza de que todos aqueles que tentaram desviá-lo do caminho reto não estarão lá para lhe dar apoio. Vamos lembrar
daqueles grandes espíritos que trabalharam para fazer a vida bem melhor. Para finalizar a nossa palestra, a nossa conversa de hoje, eu vou fazer a leitura de um pensamento do grande Walt Disney, que faliu 42 vezes. Se eu fosse escrever o que penso sobre os meus sonhos, com certeza teria escrito as mesmas palavras daquele que viveu um grande sonho. E assim, depois de muito esperar num dia como outro qualquer, decidi triunfar. Decidi não esperar as oportunidades e sim, eu mesmo buscá-las. Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Decidi ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis. Decidi ver cada noite como um mistério a resolver. Decidi ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz. Naquele dia, descobri que meu único rival não era mais do que minhas próprias limitações e que enfrentá-las era a única e melhor forma de superar. Naquele dia, descobri que eu não era o melhor e que talvez nunca tivesse sido. Deixei de me importar com quem ganha ou perde. Agora, me importa simplesmente saber melhor o que fazer. Aprendi que o difícil não é chegar lá em cima, e sim deixar de subir. Aprendi que o melhor triunfo é poder chamar alguém de amigo. Descobri que o amor é mais que um simples estado de enamoramento. Amor é uma filosofia de vida. Naquele dia, deixei de ser um reflexo dos meus escassos triunfos passados e passei a ser uma tênue luz no presente. Aprendi que de nada serve ser luz se não iluminar o caminho dos demais. Naquele dia decidi trocar tantas coisas. Naquele dia aprendi que os sonhos existem para tornar-se realidade. E desde aquele dia já não durmo para descansar. Simplesmente durmo para sonhar. Walt Disney. Queridos amigos, irmãos, companheiros das quartas-feiras, unidos pelo coração, pelo carinho, pela cordialidade, pelo respeito, agradeço a minha permanência por esse tempo no coração de vocês, nos lares de vocês, e que vocês tenham uma bela noite, dias iluminados, e vou repetir as palavras de um grande companheiro nosso, de nossa casa espiritual. Estou convidando a todos a apanhar estrelas. Vamos, vamos, vamos. Boa noite a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Paz e bem no caminho de todos vocês. Boa noite.